Em 8 de abril de 2024, testemunharemos um espetáculo celestial de magnitude rara. O Sol será completamente obscurecido pela Lua, mergulhando a tarde em uma escuridão profunda. Tal evento, visto através das lentes de estudiosos das Escrituras, transcende a simples classificação de um eclipse solar total. Ele é interpretado como um marco profético, insinuando a possível iminência do retorno de Cristo. Este vídeo se propõe a decifrar os enigmas que cercam este fenômeno astronômico, explorando suas implicações proféticas e o alinhamento com os sinais do fim dos tempos, conforme narrado em textos sagrados. Ao abordar o tema do retorno do Filho do Homem, é impossível não remeter ao Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 25, onde Jesus predisse sinais no Sol, na Lua e nas estrelas, acompanhados de tumulto entre as nações e tempestades no mar. É nesse contexto que um artigo do Washington Post ganha destaque, antecipando o raro eclipse total do Sol que transformará dia em noite, do norte do México até a Nova Inglaterra. Este evento não só trará uma queda abrupta na temperatura, como também mergulhará a vida selvagem em um silêncio atordoante, evidenciando sua singularidade. Este eclipse, contudo, distingue-se por uma razão adicional. Marca um evento que os Estados Unidos não testemunharão novamente por várias décadas. Para os entusiastas da ciência, trata-se de um fenômeno astronômico inigualável, um verdadeiro espetáculo da natureza. Por outro lado, para os versados nas Escrituras Sagradas, ele adquire um significado mais profundo, levantando questões sobre sua relevância espiritual e possível interpretação como um sinal divino. O site Harbinger's Daily traz à tona uma reflexão intrigante, sugerindo que o padrão deste eclipse, ao desenhar um X sobre os Estados Unidos, fenômeno similar observado no início do século XIX, poderia ser interpretado como um aviso celestial. Este evento não é apenas uma manifestação da beleza natural, mas também um potencial portador de mensagens divinas, conforme interpretado por alguns a partir dos textos bíblicos. A intersecção entre ciência e fé se revela particularmente fascinante neste contexto, onde um evento astronômico se entrelaça com interpretações proféticas. Enquanto os cientistas celebram a oportunidade de observar e estudar um fenômeno natural tão raro, os estudiosos das Escrituras buscam nele sinais e significados que vão além da compreensão científica, ponderando sobre a relação entre os eventos celestiais e os desígnios divinos. Assim, à medida que nos aproximamos dessa data marcante, somos convidados a refletir não apenas sobre o espetáculo visual que o eclipse promete ser, mas também sobre as implicações mais amplas que ele carrega. Seja como um marco científico ou como um sinal profético, o eclipse de 8 de abril de 2024 promete ser um momento de profunda reflexão e maravilhamento, unindo observadores ao redor do mundo em uma experiência compartilhada de admiração, talvez, de introspecção espiritual. Em 1811, o site de New Madrid, Missouri, destacou os terremotos de New Madrid como os mais severos já registrados nos Estados Unidos. Esses terremotos, que assolaram o Vale Central do Mississippi, reverberaram até cidades distantes como Nova York, Boston, Montreal e Washington. O presidente James Madison e sua esposa, Dolly, sentiram os tremores diretamente da Casa Branca. Em Boston, os sinos das igrejas ecoaram sem cessar desde o dia 16 de dezembro de 1811 até março de 1812. Durante este intervalo, mais de 2.000 tremores foram documentados no centro-oeste, enquanto aproximadamente 6.000 abalaram o sudoeste dos Estados Unidos. Especificamente no epicentro de New Madrid, situado na confluência dos rios Ohio e Mississippi, estima-se que ocorreram entre 1.000 e 10.000 terremotos. Esses eventos não têm paralelo na história registrada, seja pela sua duração ou pelo estrago causado. Os sismos mais notórios de New Madrid aconteceram em 3 ocasiões. O primeiro, em 16 de dezembro de 1811, atingiu magnitude de 8.1. O segundo, em 23 de janeiro de 1812, teve magnitude de 7.8. E o terceiro, em 7 de fevereiro de 1812, alcançou uma magnitude de até 8.8. A formação de um padrão em X pelo eclipse solar de 8 de abril de 2024, cruzando o centro dos Estados Unidos, levanta a questão: estaríamos à beira de outra grande catástrofe nos meses seguintes? Diante dessas ponderações, como devemos, enquanto filhos de Deus,
responder a tais eventos? Lucas, no capítulo 21, versículos de 25 a 27, nos orienta. Haverá sinais no céu e na terra, com nações em desespero diante da turbulência marítima, e as pessoas desfalecerão de medo, antecipando os desafios que virão, enquanto os céus se agitam. Mas então, veremos o Filho do Homem descendo nas nuvens, trazendo poder e grande glória. Essas palavras não visam incutir temor, mas sim preparação, alertando-nos para estar prontos, não aterrorizados. As profecias bíblicas, como um complexo quebra-cabeça, nos apresentam múltiplas peças a serem montadas. Entre elas, está o aviso para que estejamos atentos ao aumento do caos, da confusão, e ao surgimento de ensinamentos enganosos e falsos profetas, que ganham terreno em diversas plataformas pelo mundo. Outro aspecto crucial desse quebra-cabeça é o crescimento de doutrinas que desviam da verdade, propagando um evangelho adulterado. Estes são os sinais que devemos vigiar, conforme nos aproximamos dos tempos descritos nas Escrituras, preparando-nos espiritualmente para o que está por vir. Adicionalmente, o cenário global é marcado por conflitos e a constante ameaça de guerras, uma realidade com a qual todos estamos amplamente familiarizados. Observamos também um fenômeno preocupante: a apostasia, ou seja, um distanciamento significativo da fé, culminando no esfriamento do amor de muitos. Outros sinais notáveis incluem terremotos, epidemias e manifestações sobrenaturais no Sol, na Lua e nas estrelas. À medida que essas diversas peças se unem, emerge uma imagem clara, delineada pelas Escrituras, sobre os eventos que antecedem a segunda vinda de Cristo. Elas nos alertam sobre uma transformação no comportamento humano nos derradeiros dias. Paulo, em suas epístolas, nos preveniu que, nos últimos tempos, muitos rejeitarão os ensinamentos sólidos, inclinando-se em vez disso para doutrinas enganosas. A ascensão de falsos profetas e ensinamentos distorcidos será evidente, com as pessoas se tornando egocêntricas, avarentas, arrogantes e blasfemas, ostentando uma forma de piedade, mas negando seu verdadeiro poder. Diante disso, é imperativo reconhecer os tipos de influências nocivas que devemos evitar. O adversário é astuto em inserir indivíduos em nosso círculo íntimo, sabendo que isso pode nos desviar do caminho correto, aproveitando-se da nossa vulnerabilidade à persuasão por aqueles que nos são próximos. Portanto, devemos estar vigilantes quanto aos sinais de que alguém pode estar sendo instrumentalizado para nos afastar dos ensinamentos do Senhor. Um indicador claro disso é uma pessoa que nos incentiva a agir erroneamente, celebrando nossas más escolhas e nos conduzindo a ambientes que sabemos serem prejudiciais. Esses indivíduos minimizam a gravidade do pecado com argumentos sedutores, como a falsa noção de que um deslize ocasional é aceitável. É crucial lembrar que más companhias corrompem bons costumes. Por isso, a sobriedade e a sensatez são essenciais na hora de discernir as influências em nossas vidas. Como então, frente a esses desafios, evitamos que más influências comprometam nossa integridade? A resposta reside na vigilância e no discernimento. As más companhias, sob a fachada de conselhos aparentemente inofensivos, incentivam práticas que nos afastam de nossos princípios. Alertam-nos contra a complacência, sugerindo que pequenos desvios são toleráveis. Contudo, é preciso cautela. Essas influências são perniciosas e podem erodir nossa firmeza espiritual. Portanto, é momento de despertar do sono espiritual, reconhecendo que o caminho para a salvação é pavimentado com a vigilância contínua contra as tentações que nos cercam. Essa influência negativa, que nos arrasta para o pecado, exige que, como filhos de Deus, identifiquemos e nos afastemos dessas pessoas. O segundo indicador de que alguém pode estar sendo usado para desviar-nos é a tentativa de controlar ou manipular nossas ações. Reflita: o próprio Deus, em sua infinita sabedoria e majestade, nos concede o livre-arbítrio, jamais forçando sua vontade sobre nós. Enquanto o Espírito Santo pode nos persuadir internamente, há uma diferença gritante entre a convicção sincera e a manipulação. Aqueles que tentam dominar ou controlar nossas decisões estão agindo sob influência negativa, distanciando-nos do design divino da liberdade pessoal. As Escrituras apresentam exemplos claros, como Jezabel e Nabucodonosor, que personificam o espírito de controle,
demonstrando como tais atitudes estão alinhadas com ações malignas. A manipulação é um sinal vermelho, um alerta de que você pode estar sob a influência de alguém com intenções nefastas. A história dos 3 jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego, e sua recusa em se prostrar diante da estátua de Nabucodonosor, enfrentando a fornalha ardente em consequência, é um testemunho poderoso contra o espírito de dominação e controle. Além do manipulador, há o facilitador, um terceiro tipo perigoso de influência. Esta pessoa vai além de meramente encorajar o pecado. Ela providencia os meios para cometê-lo. Seja financiando um vício ou criando situações que promovam infidelidade, o facilitador atua como uma ponte para o pecado, fornecendo as condições necessárias para agir erroneamente. Esta é uma presença insidiosa, pois não só apoia, mas também viabiliza ações prejudiciais. A gravidade de causar a queda de outrem é enfatizada nas palavras de Jesus em Marcos, capítulo 9, versículo 42. A metáfora da grande pedra de moinho amarrada ao pescoço e o consequente afogamento ilustram a severidade com que tais atos são vistos. É um lembrete solene da responsabilidade que carregamos em nossas interações com os outros, especialmente em como influenciamos aqueles que estão tentando seguir um caminho de retidão. Portanto, a vigilância é essencial na jornada espiritual. Estar atento às influências negativas, sejam elas de manipuladores, controladores ou facilitadores, é crucial para manter a integridade e a fidelidade aos ensinamentos divinos. O discernimento nos permite identificar essas influências e tomar as medidas necessárias para proteger nossa espiritualidade e nossa relação com Deus. Assim, é crucial estarmos atentos e avaliarmos com discernimento as companhias que escolhemos manter próximas. Se alguém em seu círculo íntimo tem o hábito de conduzi-lo ao erro, essa relação precisa ser reavaliada. Existe, ainda, uma figura particularmente sutil em sua influência: o desencorajador. Essa pessoa, embora não o incentive diretamente ao pecado, sutilmente o afasta de Deus. Eles podem persuadi-lo a abandonar práticas espirituais, como estudos bíblicos ou encontros de oração, apresentando alternativas mundanas como mais atraentes ou sugerindo que sua ausência em cerimônias religiosas é insignificante. O desencorajador opera através do questionamento e da crítica, apontando falhas na igreja ou na comunidade religiosa, destacando aspectos negativos que podem fazer você duvidar da sua fé ou do valor da congregação. Eles raramente reconhecerão que nenhuma igreja é perfeita ou que o isolamento das práticas religiosas pode enfraquecer sua espiritualidade. Diante desses desafios, meu desejo é que você permaneça vigilante, especialmente contra aqueles que, de alguma forma, facilitam o pecado ou o incentivam a desviar-se do caminho divino. Distancie-se dessas influências. Ore para que Deus revele quaisquer pessoas em sua vida que possam estar agindo sob a influência do inimigo e mais ainda, peça que Ele o cerque de indivíduos firmes na fé, para que juntos possam crescer e se apoiar mutuamente nos ensinamentos e amor do Senhor. Espero que este vídeo tenha sido um recurso valioso para você. Se as informações compartilhadas aqui ressoaram e você acredita que podem beneficiar outros, considere compartilhar este conteúdo. E para mais insights e reflexões, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Assim, você estará sempre atualizado com nossos conteúdos mais recentes, destinados a iluminar e fortalecer sua jornada espiritual.